Estou chapado. Não, não sou eu, não. Quem disse isso foi o Chico Buarque, ao ler Sol na Cabeça, o livro de estreia do meu convidado. Foi publicado em 10 países, agora ele está com um livro novo, Via Ápia. O cara saiu de Bangu, passou pelo Vidigal, Rocinha, e nessa batida deve estar em breve na Academia Brasileira de Letras. Só pode ser. Bem-vindo, escritor Giovanni Martins. Valeu, muito obrigado. Vou mostrar para eles. Olha aqui, Sol na Cabeça, livro de estreia, Companhia das Letras, Via Ápia. Quem é você, Giovanni? Eu sou um jovem, não mais tão jovem assim, acabei de passar dos 30, apaixonado por literatura, por música. Sou um artista, acho que tem um ouvido bom, assim, acho que isso é algo importante na minha literatura, a orelhada, assim, na rua, enfim. Literalmente, ouvir conversa? Ouvir conversa e pensar a partir disso. Sim, sou um cara bastante estudioso desde cedo, apesar de não ter uma formação escolar, nem universitária formal, assim, sempre estudei bastante. Você estudou até a 8ª série, o atual 9º ano, isso? Saí antes de terminar o ensino fundamental, mas sempre fui muito estudioso, mas ao mesmo tempo sempre fui muito da correria, assim, né? Desde na infância e na adolescência fiz tudo também que adolescente faz, andei de skate, pichava, fazia tudo, e sempre tive muito na cultura hip hop, comecei a trabalhar cedo, enfim. Transitei bastante pela cidade do Rio, e eu acho que isso, a junção dessas duas coisas, esses meus momentos em casa estudando e esses meus momentos na rua correndo e vendo os outros, vendo a vida e ouvindo a vida, acabaram me formando, assim. Eu citei ali a reação do Chico Buarque. Você ficou se achando de ser tietado pelo Chico? Não? Cara, lógico, fiquei feliz, assim, Chico Buarque é uma grande referência, um artista que eu gosto bastante, que eu acompanho a discografia. O Caetano Veloso também é outro artista que eu gostei muito, assim, mas eu vou confessar que a coisa que mais me deixa me achando, assim, em relação à repercussão dos meus livros, na verdade, é ser um livro de entrada, assim, na juventude, nas favelas. É o livro que os mototáxis leem, é os livros que os adolescentes... Qual é a resposta deles? Eu já ouvi centenas de vezes pessoas falarem assim, o seu livro foi o primeiro livro que eu consegui ler na minha vida. E isso, para mim, é talvez a coisa que eu mais me orgulho mesmo, assim. E é um livro que, tipo assim, até hoje eu recebo muita mensagem de professor, de professora, falando, cara, trabalhei o Sol na Cabeça, trabalhei o Via Ápia com meus alunos, eles que não estavam nem aí, começaram a gostar de ler, começaram a querer escrever também as histórias deles e tal. E isso realmente é algo que eu me orgulho bastante, assim, porque eu já fui esse menino também meio perdido. E por mais que eu gostasse de literatura, eu não sabia muito bem, eu demorei para entender que eu podia escrever e publicar e tal. E saber que eu posso servir de referência para uma galera que está chegando agora e poder encontrar alguma voz, eu acho muito massa, assim. Eu acho que uma das coisas que mais me orgulha realmente é ver que o meu trabalho tem feito essa ponte, assim, de uma juventude favelada com a literatura. E alguns contos do Sol na Cabeça, especialmente um, tem uma borboleta. Você era aquele menino ali, você é uma lagarta que virou uma borboleta? Em algum momento, sim, assim, é muito louco você falar desse conto, porque, enfim, a gente tem esse estigma, assim, né, no Brasil, de o autor veio da favela, ele só vai escrever as experiências dele. Então, as histórias mais pesadas, assim, do Sol na Cabeça, as pessoas ficam assim, isso é uma história tua, isso aconteceu de verdade, que não sei o quê. E uma das histórias mais biográficas desse livro é o caso da borboleta, e foi algo que aconteceu comigo na vida adulta já, né? Só que eu sou uma pessoa, assim, que sei lá, mesmo depois dos 20 anos, assim, que é um momento que você já começa a se embrutecer, e eu me lembro de um dia ver uma borboleta afundar no óleo ali, e ver a morte daquela borboleta, e por mais que eu já tivesse lidado com a morte de várias pessoas, tanto familiares quanto amigos e pessoas próximas e tudo, a morte naquele momento definitivamente não era algo distante, assim, do meu cotidiano e da minha vivência, aquela morte ali me bagunçou, assim, naquele dia. Você mergulhou na morte da borboleta. Eu mergulhei ali e fiquei, cara, eu fiquei mexido mesmo com aquilo. Foi algo que me fez pensar bastante, na verdade, naqueles dias. No quê?
na morte, assim mesmo, e nesses ciclos, né? Agora, você falou um negócio aí que me deixou meio chateado, Giovanni. Você falou que tem uma hora que essa criança se embrutece dentro da gente aos 20 anos. Isso foi muito cruel, Giovanni. A gente está falando aqui de uma juventude com as perspectivas muito achatadas, né? Sim. E que quando chega aos 17, 18 anos, começa a pensar, cara, tem que arrumar um trabalho, tem que, enfim, já tem que, às vezes já arruma até filho, enfim. Tem que arrumar um jeito de não morrer. Tem que arrumar um jeito de não morrer, tem que arrumar um jeito de comer. Enfim, eu faço parte de uma juventude que tem essa perspectiva muito achatada e que se embrutece muito jovem, assim. Eu tive a sorte, assim, de, na minha família, conseguir me proteger disso. E eu acho que através da arte, assim, da literatura e da música, conseguir alimentar essa perspectiva. E de onde saiu a ideia de você ser escritor? Eu acho que eu não tive essa ideia, assim. Eu tive a descoberta da possibilidade, assim, mais. Porque escrever, para mim, sempre foi natural, assim. Eu comecei a ler cedo, assim. Antes de entrar na escola, eu já lia, né? Com uns 4 anos, assim, eu já li, assim, muito curioso com a questão da história em quadrinho, principalmente, né? Então eu ficava ali muito... Que quadrinhos que você lia? Turma da Mônica, Tio Patinhas, os clássicos de criança, assim, né? De gibi mesmo, né? Primeiro eu decorava as histórias e ficava contando para os outros, pedia para alguém contar para mim, depois ia contar para os outros. Esse é um exercício que todo mundo na minha rua, na minha família, fica se lembrando. Lembra quando você contava a história dos quadrinhos? Depois disso, eu comecei a pedir à minha avó para me ensinar a ler, assim. Ela foi me ensinando. B com A faz bar. B com... Enfim, fui sendo alfabetizado dentro de casa. Eu lembro de eu escrevendo, assim, com uns 8 anos de idade, assim. Cara. Juro. Uns 8, 9 anos eu já escrevi algumas coisas nos poemas de Mas amor, teve uma hora assim. que isso você vislumbrou como algo que poderia partir para as cabeças. Logo desde o início eu entendi que eu queria ser artista, assim, porque na minha cabeça o artista trabalhava menos, assim, do que... E você vai trabalhar para ganhar o dinheiro que você vai gastar e ele não vai mais existir. Não se mexa que você não precise. Sabe o que você precisa encontrar? É uma herança. E em algum momento eu passei muitos anos disso até eu fazer a FLUP, né, em 2013, que é a Festa Literária das Periferias, que foi quando eu entrei, assim, na cena literária, entendi o que era, como é que os escritores faziam para viver, para pagar suas contas, qual era o método de trabalho deles. Você entrou com alguma obra lá? A FLUP é um processo de formação, então durante um ano a gente tinha encontros semanais, cada semana numa favela diferente do Rio, em cada sábado, e em cada sábado desse a gente encontrava com um autor diferente. Então ali eu ouvi Marcelino Freire, eu ouvi Ana Maria Gonçalves, eu ouvi, enfim, Paulo Lins, uma galera inteira, assim, por semana, e uma vez por mês a gente encontra com editores, que foi a primeira vez que eu tive contato com editor, assim, né? E aí, no final do ano, tinha uma publicação a partir desse processo de formação, que era através dos pontos que a gente fazia nesse processo. E aí eu publiquei pela primeira vez, em 2013. Foi um momento, assim, bem importante, assim. Eu lembro muito, assim, da imagem da minha mãe, assim, chegando, né, cabelo feito, maquiada e vestido para o evento e tal. E como aquilo me marcou, assim, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou ser escritora, assim. Acho que foi nesse dia, assim, da publicação do livro. Deu uma concretizada. E de eu ver pela primeira vez, assim... o orgulho, assim, que isso podia provocar também, enfim, eu acho que virou uma chave muito grande, porque até então eu era um moleque muito perdido, assim, que tinha foco no estudo. Eu sempre estudei muita literatura, tipo, eu gosto desse livro, sou viciado em Machado de Assis, por exemplo. E eu ficava lendo Machado de Assis e relendo, assim, mas por que eu gosto desse capítulo? E ficava tentando procurar em qual frase esse capítulo me pega e por quê, qual é a virada. Mesmo. Exatamente. O meu estudo autodidata, assim, de observação. Cara, esse capítulo mexeu muito comigo. Por quê? E aí, por quê? Desmontando. Aí, qual é a frase? Ele começou assim, aí aqui virou e tal. Eu sempre tive isso, assim. E aí, quando eu publiquei a primeira vez em 2013, e fui muito bem, assim, né? Era a minha primeira vez que eu escrevia contos. E eu fiquei, acho que, em 2º ou 3º lugar no concurso, então eu fiquei muito animado, assim. Falei, cara, acho que eu faço isso bem, tá ligado? E eu acho que todo o resto que eu fazia ok, assim, tipo...
meu pensamento, minha atuação, por exemplo, fiz teatro durante um tempo. Eu atuava ok, assim, seria um ator completamente medíocre. Músico também, até hoje toco violão e toco umas músicas que são mais difíceis, mas eu tenho um esforço para tocar que não é de um músico, assim, da pessoa que vai viver de música. Mas escrever para mim sempre foi natural e sempre foi a coisa que eu fiz melhor, assim. Aí quando eu publiquei a primeira vez eu entendi, cara, eu acho que é nisso que eu vou seguir, e a partir dali todos os esforços que eu fiz assim de 2013 até 2018, que foi o ano da publicação do Sol na Cabeça, foi em relação a me formar enquanto escritor, assim. O Brasil já tem, dá para se dizer, uma tradição de gente que conta histórias da favela, mas poucas vezes contadas por gente da favela, né? Qual é a diferença? A diferença é que quando a gente tem um olhar de dentro, assim, né, a gente consegue olhar a coisa de uma maneira mais ampla mesmo, assim. Isso. Eu nem acho que a pessoa que escreve de fora não possa fazer um bom livro. Mas a gente está falando de perspectivas limitadas, né? Por exemplo, uma das coisas que muito falaram assim, sobre autores que escreviam de favela antes é tipo assim, esse autor, ele estereotipou, mas esse não, esse aqui já humanizou bem os personagens. Eu não preciso humanizar meus personagens, porque eles já são humanos. Eles já são inteiros, né? Eles são os humanos que eu conheço, assim. Então não existe esse esforço de humanização, assim. Não existe também essa preocupação de, será que isso é verossímil? Será que isso é demais? Eu me sinto muito à vontade, assim. É lógico que eu sei que a gente vive uma batalha de narrativa em todos os campos, assim, na realidade brasileira, e a representação das favelas e periferias é uma das mais fortes, assim, né? A gente vê esses livros, a gente vê os programas de policial sensacionalista, a gente vê os jornais, a gente vê as séries, a gente vê uma série de cruzamentos assim possíveis nessa batalha de narrativa. Então eu sei que falar desse lugar com a propriedade que eu tenho é uma responsabilidade, mas que para mim é tão natural que não pesa, assim, sabe? É mais um norte para eu continuar explorando e tentando fazer da forma mais próxima possível, assim. Eu acho que eu sou formado assim pela vida nas favelas, assim, não só enquanto cidadão, assim, enquanto artista também, assim. Mas tem um outro lado que me chama a atenção, que muitos autores que têm livros importantes sobre favelas acabam acentuando os crimes, as desgraças e tal. E a gente sabe que não é isso, né? Só. A figura do bandido, assim, né, no Brasil, se a gente for olhar, ela é uma figura bem controversa, né, porque é um país, bem parecido com a figura do transexual, né, das meninas trans, que é uma figura muito endeusada. Então a gente vai ter uma porção de narrativas que vão ali romantizar essa figura do bandido e tal, e ao mesmo tempo é uma figura totalmente execrada e querendo ser criminalizada e o primeiro corpo a ser assassinado, assim. Então a gente vive esse embate, assim, que é a mesma coisa que eu tô falando das meninas trans, que né, o país que mais mata transexuais é o país que mais consome pornografia trans no mundo. Então eu acho que a gente vive essa contradição de romantização e criminalização dessa figura e dessas histórias de crime. O que será que eles estão pensando na nossa conversa? Olha aqui. Luciana de Souza França. Giovanni, quando você escreveu Os Contos de Sol na Cabeça, pretendia bater de frente com narrativas hegemônicas e preconceituosas sobre a periferia carioca? Nesse momento eu estava entendendo ainda isso. Eu já sabia que eu estava fazendo um contraponto a várias coisas. Por exemplo, a questão da descrição dos personagens em relação à cor da pele. Isso era uma coisa que estava muito na minha cabeça na época que eu escrevia O Sol na Cabeça. Porque eu estava percebendo que todos os personagens negros, assim, dos grandes clássicos da literatura brasileira que foram feitos por pessoas brancas, todo mundo era só descrito pelas suas aparências. Chegou um cara alto, chegou uma mulher baixa ali, ela estava vestida assim, assim, assado. Quando chegava o negro, ele era o negro. Então, tipo assim, a gente já tinha estabelecido que o padrão é o branco, assim, mesmo a gente tá falando de um país de maioria negra, assim, né? Qualquer personagem que entra
ele é só um personagem, ele vai ter uma descrição da roupa, ou do cabelo, ou de tudo. Quando entrava um personagem negro, era marcada, assim, a racialidade dele de uma forma sempre... E de uma maneira plana. Então, eu já comecei nessa provocação, tipo assim, eu não vou descrever os meus personagens, eu não vou falar que meus personagens são negros nem são brancos, eu vou só jogar as situações. E aí, o que isso aconteceu? Toda a crítica e toda o público em geral acabou intuindo e comentando sobre eu ter construído essas histórias de personagens negros. Só que eu não disse isso não está em nenhum momento do livro. Então, o que eu estou fazendo, o que eu provoco nesse movimento? Vocês estão assumindo aqui junto comigo, enquanto leitores, enquanto crítica, enquanto público, de que esse tipo de situação são as situações comuns da população negra, assim. E isso já colocava em xeque essa ideia de democracia racial, né? De que, tipo assim, é mais uma questão de classe, é mais uma questão de... aqui no Brasil não existe esse tipo de discriminação. Mas quando você lê o conto Rolezinho e imagina todos os personagens negros, é porque você sabe que personagens brancos não passariam por aquela situação. Não seriam... Jovens brancos de 15, 16 anos não seriam discriminados daquela forma. A coisa que eu cresci assim, na minha vida era tipo assim, você precisa meter o pé daqui e você precisa ter vergonha disso. Assim, eu lembro muito da minha mãe falando assim, não é porque vocês moram na favela que vocês precisam ser favelados. Isso era um tipo de ensinamento que a gente tinha na família para tentar se afastar o máximo possível dessa realidade e buscar uma outra coisa. Assim. Então eu sinto que a minha geração, muito da gente crescemos com lidando com essa pressão e com essa imposição de uma vergonha, assim, né? Então, a pessoa mora na Vila Aliança, em Bangu, aí quando ela vai numa entrevista de emprego, ou ela vai conhecer uma pessoa de fora, fala, mora em Bangu. Ela não vai falar que mora na vila. Tá. Enfim, esse tipo de vergonha mesmo, de uma identidade e a vergonha de ser pobre, a vergonha de não ter acesso e tal. Sinto que eu fui muito criado nessa lógica. E nesse momento, assim, pouco antes do Sol na Cabeça, eu tinha participado da FLUP e eu estava invertendo muito isso, assim. Estava conseguindo encontrar... não sem romantizar, mas entendendo que eu podia gostar de coisas ali dentro. Que ali tinha um valor. Que tinha valores e que aquelas histórias podiam ser contadas, geravam interesse, eram importantes, que aquela linguagem que a gente falava era interessante esteticamente. Enfim, eu estava num momento de descoberta e de afirmação, assim. E aí, a partir disso, e com a publicação, eu comecei a entender que o Sol na Cabeça e outras obras dessas que vieram depois, nessa época, é uma espécie de literatura da descontinuidade, né? Que a gente muda um pouco a relação da literatura brasileira, aponta outros personagens, aponta outros territórios e outras maneiras de narrar. Sim. E eu acho que hoje em dia, assim, depois de ter passado do Sol na Cabeça para o Via Ápia, eu acho que eu consigo entender que eu não estou fazendo nada novo, assim. Só estou fazendo... a gente só está conseguindo alcançar uma nova mídia, porque a tradição oral afro-brasileira é muito forte, né? E aí passa pela música, vai passar pelos griots, vai passar pelo candomblé, pela umbanda, e agora a gente está tendo acesso à literatura, a gente está tendo acesso ao cinema, né? Com o pessoal da filme de plástico, uma atualização de aplicativo. Exatamente. Mim, né? No próximo bloco, nós vamos para a Via Ápia, é a rua mais importante da favela da Rocinha, que dá nome ao mais recente livro do meu convidado Giovanni Martins. Até loguinho. A Via Ápia foi construída 300 anos antes de Cristo. É uma das principais estradas da Roma Antiga. No Brasil do século XXI, é o nome da principal via comercial que corta a favela da Rocinha, um lugar tão diverso e complexo quanto a capital do Império Romano. Via Ápia também é o nome do livro mais recente, o primeiro romance do meu convidado, o escritor Giovanni Martins. Ô Giovanni, descreva aí para quem nunca foi lá, como é a Via Ápia na Rocinha? A Via Ápia é uma rua comercial e residencial
E a Via Ápia é esse lugar que não fecha, né? É um lugar que você pode comer um cachorro-quente às 4 horas da manhã, você pode comprar um pão quente às 2 horas da manhã, onde você pode cortar o cabelo às 10 horas da noite. Enfim, é um lugar que não fecha, que tá o tempo inteiro com música, que tá o tempo inteiro com gente passando. E principalmente é esse ponto de encontro dos moradores da Rocinha, né? Você tá falando de uma favela de quase 100 mil habitantes e todo mundo passa pela Via Ápia em algum momento. Então, e essas pessoas se encontram na Via Ápia. Então, para mim era muito importante, assim, que nesse livro tivesse esse ponto de encontro, né? Ela é uma espécie de encruzilhada da Rocinha, né? E um microcosmo do Brasil, né? Como são as favelas, inclusive. Sim. Sobretudo a Rocinha, né? Que é uma favela que recebe gente do Brasil inteiro, né? Do mundo, né? Do mundo inteiro. Me deixa senha, me faz viajar, te arrepia. Sobe a montanha que no pico você me conquista. Eu sei que vai gostar da vista. Eu morei no Rio nos anos 90 e o meu filho estudava na Gávea, ali na Escola Parque. E às vezes eu ia buscar ele com os colegas e voltava pela Rocinha para eles verem a favela, assim, que geralmente é possível você não passar dentro de nenhuma favela a vida inteira, né? Sim. E, enfim, foi legal porque alguns pais entenderam por que eu fazia isso e a intenção era justamente essa, né? Nós não conhecemos esse universo, a maioria dos brasileiros. Você concorda? Concordo, assim, eu acho que existe as pessoas convivem com os favelados, mas não olham para eles, né? Você vai ver, assim, o serviço, né? A maioria dos serviços do Rio de Janeiro são prestados por pessoas que moram na favela. Ou a pessoa que é o porteiro do prédio, ou que é o segurança, ou que é o cara que passeia com o cachorro, ou que é o pintor, ou que vai instalar a internet. O cozinheiro. Enfim, o cozinheiro. Uma série de serviços estão ali e estão circulando em outras fases. E é isso que é muito louco na experiência do Brasil e é o que coloca a gente, assim, com uma espécie de possibilidade de trânsito, de malícia, aquela coisa de ser poliglota na língua, diferente. Porque o favelado, ele é obrigado a conviver com as pessoas ricas, porque a grande maioria vai ter que ter esse trânsito para poder sobreviver. Então, eu acho que o favelado, ele tem essa coisa do trânsito, ele tem uma relação com vários níveis sociais do Brasil. E o brasileiro, assim, de fora da favela, de classe média, principalmente de classe média alta, ele convive muito entre o núcleo dele, assim, né? Eu costumo dizer que muitas vezes essas escolas muito caras, mais do que centros de formação, são centros de reprodução, né? Porque aí você já apresenta ali as crianças ali, as crianças já namora ali, já se reproduz ali, já indica para os trabalhos todos, assim. Você morava na Rocinha quando chegou a UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, que a intenção era levar paz. Para quem? Me diga, o que aconteceu? Cara, foi muito louco esse período, assim, porque ser negro no Brasil é criminalizado, né? Eu costumo dizer isso, né? As pessoas falam, maconha é proibida. Não, maconha não é proibida. Ser negro é proibido, porque as pessoas brancas, as pessoas de classe média usam drogas na maior tranquilidade, sem nenhum medo, assim. Hoje em dia, circulando em outros ciclos, eu vejo a diferença, assim. Sabendo que não tem. Sabendo que não tem a possibilidade nenhuma de dar errado. Agora, a gente tem que lembrar que o samba já foi proibido no Brasil, tocar violão já foi proibido no Brasil, participar de cursos de candomblé já foram proibidos no Brasil, e fumar maconha é proibido no Brasil a população negra. Tudo isso a gente está falando de culturas e de histórias de dentro das favelas. Então a gente vai ter essa repressão histórica, né? E a gente vai ter uma relação que vai piorando muito a partir dos anos 60 com a ditadura militar, anos 60, 70, 80, de polícia e favelados. Então, quer dizer, quando a gente chega em 2010 ali e começa os UPPs, a gente tinha a pior relação possível entre moradores de favela e corporação policial. E não foi feita nenhuma tentativa de aproximação do morador, não foi feita nenhuma tentativa de falar, cara, essas pessoas estão entrando aqui para poder mudar o panorama disso, a gente vai acabar com não sei o quê, a gente vai colocar eles aqui para poder ter outros projetos sociais que possam entrar aqui. Não, a polícia só foi colocada ali, exatamente do mesmo jeito que eles atuavam. Então você pensa, você tem uma polícia que é treinada para olhar
todo morador de favela como um bandido em potencial. Aí você coloca essa polícia ali, numa favela. O que eles fazem? Olham para todo mundo como um bandido policial. Teve dia, assim, no começo da UPP da Rocinha, que eu chegava a ser parado 10 vezes por dia. Separado 5, 6 vezes por dia, porque eu estava indo comprar um pão, porque eu estava indo visitar a casa de um amigo. Aí imagina, você está morando no bairro onde você vive, onde você aluga uma casa ou tem uma casa, e aí de repente alguém te para no meio da rua e fala assim, tá indo aonde? Aí tu fala, tô indo não sei aonde. Por quê? É uma coisa tão maluca que tem um detalhe ainda, que quando a UPP chega na Rocinha, não havia conflito armado, né? O crime organizado que atuava na Rocinha naquele momento tinha uma relação com a polícia de muita estabilidade, assim. Isso tem a ver com dinheiro investido, com suborno, enfim, com uma política Como é que funciona isso? Funciona com você, com a pessoa vai ter ali o batalhão, né, que tá tomando conta daquelas áreas, e aí o dono, o chefe do tráfico, ele vai negociar um valor para que não tenha nenhuma ocorrência ali, nenhuma operação, para que não tenha dura na porta da favela, para que os usuários possam entrar e sair tranquilamente. Os usuários que são do asfalto, que são do asfalto, exatamente, possam entrar e sair. Então existia muito essa política de diplomacia na Rocinha até antes de chegar ao PP. Era algo que era muito dado, assim, tipo, tanto que teve essa operação, mas todas as outras operações, assim, que eram... que tinham que acontecer, porque você tem que dar uma resposta para a sociedade civil, que espera que isso aconteça, que a polícia vá lá e tenta reprimir o tráfico de drogas e tudo. Essas operações, eu, como morador, às vezes sabia com 2, 3 dias de antecedência. E aí já tinha notícia, todo mundo já sabia o dia que ia ser, mais ou menos a hora. Não tinha nenhum traficante na rua nessa hora, então não tinha operação. Os caras entravam, passavam por aquilo ali, filmavam um pouco, davam a resposta e acabavam. Então a gente vivia um lugar muito tranquilo, tanto que eu morava na Rocinha, não tinha nem chave. Olha. A casa que eu morava não tinha chave, eu deixava minhas coisas lá, deixava meus vinil lá, minha televisão, enfim, tudo que eu tinha estava ali aberto, meus amigos entravam, eu voltava do trabalho, já tinha gente na minha casa. Então a gente vivia num lugar muito tranquilo, assim, nessa relação. Era estranho dizer isso, mas a Rocinha era o lugar onde eu me sentia mais seguro no Rio de Janeiro inteiro, assim. E aí, quando a UPP chega, eu perco essa sensação de segurança, mas os outros problemas que a gente tinha continuam absolutamente iguais, né? Então você começa a pensar que a resposta, a única coisa que o Estado consegue mandar para esse território é a bala, né? É a repressão, né? Alexa, tem ladrão entrando em casa. Meu Deus, quero que eu ligue pra polícia. Vamos ler as perguntas da galera. Olha aqui. Objeto não identificado. É o Nick. Onde estão as pessoas LGBT no imaginário de Giovanni Martins? Estão na minha vida, assim, na verdade. Não Será que ele está sentindo falta de personagens na sua obra? Talvez esteja. Eu acho que ainda não rolou, assim, no sentido de encontrar a história que isso precise, que isso seja o motor, assim, principal. Não é por falta de convivência, não, assim, na verdade, a maioria dos meus grandes amigos são LGBT. O meu pai, assim, né, de criação, é uma pessoa LGBT, uma bicha velha, como ele se chama, uma pessoa que me adotou, me levou para o teatro, me apresentou os grandes autores, assim, então eu tenho conhecimento de galeria lá. Márcio Januário, que é um diretor de teatro, ator, cantor, enfim, figura muito importante na minha vida, assim, em todos os sentidos, tanto como artista como enquanto pessoa. É uma pessoa que eu considero meu pai mesmo, assim, e que me passa várias visões, assim, tanto do contexto LGBT dentro da favela, assim, os enrustidos, mototáxi, que não sei o quê, e aí fulano, as tretas todas, assim, de baile funk, de dançarino e tal, quanto de uma história LGBT de um Rio que já não existe mais, né, Galeria Alaska, A Noite dos Leopardos, assim. Então, quer dizer, não é que seja coisa, não é que seja eu frequento bastante bares e boates LGBT até hoje, assim, porque eu me sinto à vontade mesmo. Mas eu ainda não encontrei a história que eu queria contar sobre isso, assim. E eu acho que os dois livros, assim, tanto o Sol na Cabeça quanto o Viap, eles receberam, não chegou a ser críticas, mas questionamentos sobre personagens LGBT e personagens mulheres, né? A importância das personagens mulheres. E eu acho que, cara, são livros que tratam bastante da masculinidade mesmo. E tipo assim, e não é comum
você falar de masculinidade negra no lugar de protagonismo e não ser uma exotização, não ser uma hipersexualização desse corpo. Então, eu não acho que eu esteja fazendo, nesse meu movimento de contar a história de meninos jovens negros e falando dessas masculinidades, eu não acho que eu esteja reforçando uma coisa que já foi muito explorada. Também é novo. Eu acho que não, é o contrário. Eu acho que está difícil de falar de masculinidade e tem muita gente fugindo, inclusive, desse assunto. Você é corajoso para mim. Então é isso. Às vezes eu vou tratar questões ligadas ao gênero a partir da figura do homem, né? Sim. And how about the shoes? Are those men's shoes or women's shoes or bisexual shoes? They're shoes, silly. Tem uma história que você só descobriu que era pobre aos 11 anos. Como é que foi isso? Foi quando eu me mudei, né, de Bangu para o Vidigal, assim. Tem um momento nesse dia que para mim foi muito louco, assim, que a gente tava não sei aonde, a gente pegou um ônibus. Aí eu lembro de olhar assim pro lado, ver o ônibus lotado, e eu falei assim, gente, também tem pobre na Zona Sul, também tem ônibus na Zona Sul. Eu fiquei muito... Gente que anda de ônibus. Eu fiquei... Porque, tipo assim, a Zona Sul até então pra mim era o Manuel Carlos, né? É, a novela da Globo. É a novela da Globo, o Leblon ali e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a viver a outra Zona Sul, né? E aí você se descobre pobre. Lógico, porque aí eu consigo ver uma série de lugares que eu não acesso, né? Sim. Na Zona Sul, você passa ali em São Conrado, você vê prédio com pista de skate. Prédio tem 3 quadras de tênis. Clube com campo de golfe. Exatamente. E não tem uma quadra pública em São Conrado. Não existe uma quadra de basquete, uma quadra de futebol, uma quadra de tênis. Então, quer dizer, tudo do bairro é a propriedade privada. E aí você vê aquelas grades que não são muros, são grades, então você consegue ver o outro lado e você não consegue acessar. Então, e aí eu comecei a perceber também, primeira escola que eu fui estudar na Zona Sul, em Ipanema, ali em frente ao Jardim de Alá. Tá. E ali no Jardim de Alá tem a Cruzada de São Sebastião. Isso. Eu saía da escola, para o morador de Ipanema, eu era um morador da Cruzada. Da Cruzada. Então eu comecei a perceber a reação das pessoas na rua. Quando eu entrava na livraria, como é que era estranho no começo. Depois eles se acostumaram comigo, assim, que eu ia sempre naquela livraria da Travessa ali. Mas no começo era uma coisa estranha, era uma coisa de um segurar de bolsa, era um olhar meio esquisito, que em Bangu não existe, né? Em Bangu, a pessoa sai com as suas camisas de escola pública, ele é o estudante, assim. Ele só tem o papel de estudante. Ele não... Ele em algum momento ele pode ser criminalizado, mas é muito mais difícil, assim. Você tá na paisagem, né? Na Zona Sul, você tá vivenciando a fricção social o tempo inteiro, né? E eu acho que isso é um dos grandes trunfos, assim, da minha literatura. Ter vivido essa mudança, assim, nesse período específico da vida, 11 anos e tal, saindo da infância, entrando na adolescência e ser exposto à fricção a essa fricção social desse jeito. Por quê? As pessoas que cresceram comigo em Bangu, poucas delas tiveram uma vivência de Zona Sul como eu tive e puderam analisar isso de uma maneira, enfim, de uma maneira constante, com um olhar sociológico a partir disso, assim, e questionando esses lugares, entendendo essa dinâmica. E as pessoas que eu cresci nessa segunda parte do meu desenvolvimento na Zona Sul, elas já nasceram na Zona Sul. Então elas já nasceram na favela da Zona Sul. Então elas vivem essa fricção social, mas elas lidam com isso de uma maneira muito diferente de como eu lidava. Porque aquilo ali já está tão implícito na criação deles o tempo inteiro. Está invisível. Está invisível, assim, é mais difícil. E para mim era muito gritante, assim. Os moleques têm instinto e ninguém amarela. Coxinha cresce os olhos na função e gela. Gela mesmo, rapaz. Os pés de crack do caralho. Tem mais é que gelar, não é? Você é um cara que se identifica mais com, sei lá, um playboy do Carioca ou um moleque da quebrada, de BH ou de São Paulo? Cara, até hoje com a quebrada de BH, de São Paulo, de qualquer lugar do mundo. Tipo assim, o Brasil acho que tem um exemplo muito grande. O favelado, a população brasileira, que a maior parte mora em favela, a maior parte é negra, torceu muito mais por Lewis Hamilton do que por Barrichello. E isso para mim diz muito assim sobre o Brasil, porque o Barrichello ele seria o atleta do Brasil. Só que ele é de um Brasil que a gente não conhece, que a gente não acessa e muitas vezes que a gente odeia.
E o Hamilton é uma figura negra de um país que é a Inglaterra. Que é tipo assim, opa, Inglaterra. Mas que é isso, que vive esse lugar da diáspora, que aí não é o tempo inteiro. Porque o cara é francês quando ele ganha, ele é imigrante quando ele perde. O cara é inglês quando ele ganha e é imigrante quando ele perde. Então o Hamilton vive essa dualidade e eu sinto que a identificação da comunidade preta brasileira com o Hamilton é muito maior do que com o Barrichello e dele com a comunidade preta brasileira. Enfim, a gente nunca torceu muito pros tenistas além do Guga, porque os tenistas são todos uns playboy. Então, quer dizer... Não existe muito essa identificação, assim. Bom ser carioca, gente, muito bom. Tirando os assaltos, o transporte público, a saúde, a escola, tá tudo muito difícil. Mas pelo menos a gente tem um mar bonito. Ó, coisa linda, a gente tem a vista. Ah, carioca. O que é o carioca? Tipo assim, o sotaque do carioca, por exemplo. Existe um estigma e um sotaque padrão, assim, assimilado como é o sotaque do carioca, que não é o sotaque do carioca. É o sotaque do carioca que tem dinheiro e que viaja. E aí, por isso, ele explana esse sotaque no Brasil inteiro. Que fala aquelas, tipo assim... Pô, uma vala ridícula ali naquela água ali, né? Vai, pô, a gente chega aqui, mano... Tipo assim, isso não tem nada a ver com o jeito que eu falo, que meus amigos falam, mas isso vira meio... O padrão do carioca, mas é porque é o carioca que até então foi representado pela televisão e pelo cinema, e é o carioca que circula, né? Porque quantos cariocas saem do Rio de Janeiro e conseguem falar o carioquês para outras pessoas? Então, quer dizer, a gente vive numa cidade muito partida, num país muito partido. Eu acho que a nossa influência, ela passa muito mais por uma questão social e de vivência do que geográfica. Então, eu me sinto muito mais próximo de um favelado de Manaus do que de um carioca do Leblon, assim, com certeza. Eu creio que isso ficou muito claro. Que bom te ouvir aqui, Giovanni. No último bloco, vocês perceberam, né, a cabeça desse menino, porque é um universo que a gente vai entrando assim, em vários lugares, né? E no último bloco nós vamos fazer uma trilha pelas quebradas da mente de Giovanni Martins. Até logo. Uma vez, numa entrevista, o poeta Carlos Drummond de Andrade ensinou assim: o jovem escritor deve seguir sua inspiração, sua maneira de ser e, sobretudo, não ouvir mensagem dos mais velhos. Eu sei que o Drummond é um dos inspiradores da carreira do meu convidado, o escritor Giovanni Martins. E aí, você seguiu direitinho essa dica do poeta aí? Mais ou menos. Eu ouvi muita gente mais velha, mas muito com esse olhar, assim, acho que a gente tem que ouvir tudo e filtrar o que serve, né? Inclusive dele, Inclusive dele, de Shakespeare, do que fosse. Hoje em dia eu tenho uma relação com a arte muito menos sacra. Eu consigo olhar para um cara e falar assim, não, isso não tem nada a ver, mas esse filme ele mandou muito bem, ou essa cena, ou esse capítulo. Enfim, conseguir absorver o que me interessa, né? Você lembra o que te despertou? É um poder crítico, né? Assim, de discernimento, né? Eu acho que o consumo de arte, assim, é muito constante mesmo, assim. Consumia muito, e eu lia uns livros que não eram livros da minha idade. Então, tipo, sei lá, com 14 anos eu tava lendo Dom Casmurro. Tava lendo, sei lá, os poemas do Drummond, O Mundo é Grande. Sim. Tudo isso eu li antes de fazer 16 anos, assim, comecei, né? E aí entendi algumas coisas, outras não, mas eu ficava muito instigado com isso, assim. E aí eu ganhava livro, e aí fulano falou, pô, Giovanni ganhou aquele livro, já terminou de ler, vou dar outro. Então, de alguma forma, isso me fazia bem também, assim, para minha vaidade de criança, assim, saber que eu era admirado, né? Que eu era, de alguma forma, uma referência. por que isso não é igual o Giovanni, gosta de ler e tal? E eu achava... A literatura era a coisa mais estranha do mundo, assim, para mim, porque eu lia as coisas e aquilo mudava o meu dia, mudava a minha vida, mudava a maneira como o meu humor... Parece um mundo virtual, né? Exato. Você vai para um outro planeta. Eu entrava ali, eu saía outro, assim, e eu sentia isso. Quem mais que te pegou? Você já falou do Machado, do Drummond? Eu acho que o Graciliano, nessa época, era muito forte para mim. Vidas Secas e São Bernardo são dois livros, assim, fundamentais na minha formação. E a música, né? Eu acho que a música foi, talvez, o meu primeiro cânone literário, assim. O rap dos Racionais, MCs, com certeza, algo que eu tive contato desde muito cedo. O samba, né? Que era a música...
oficial da minha casa, né? Claro. Assim, música de todo dia. Então, Jorge Aragão, Martinho da Vila, o próprio Jorge Benjó, enfim, outras figuras também, Benito de Paula, enfim. E aí minha mãe gostava de rock, então eu ouvia muito Cazuza, Raul Seixas, enfim, tudo isso, eu sempre prestei muita atenção na letra dessas músicas, assim, e sempre foi uma formação literária para mim, assim, muito grande. Você é correria desde criança, você foi homem-placa, camelô, trabalhou em lanchonete, barraca de praia. Qual corre desse foi mais ingrato? Eu acho que todos, assim. Tipo assim... Homem-placa, você anunciava o quê? Placa, eu anunciei tudo, né? Anunciei ouro, anunciei político. Eu curtia a placa. Não vestia a placa, isso eu nunca vestia. Eu sentava do lado da placa. E aí o que eu curtia? Eu lia. Quando eu trabalhava de homem-placa, eu ficava 5, 6 horas lendo por dia. Eu li Don Quixote como homem-placa, eu li Volta ao Mundo em 80 Dias como homem-placa, eu li Os Três Mosqueteiros em homem-placa. Enfim, eu li uma série de clássicos enormes, porque eu ficava 6 horas sentado do lado de uma placa. Talvez tenha sido o melhor trabalho que eu tive, assim, antes de ser escritor. Os piores, assim, pra mim, era entregar papel. Sim. Porque é uma sensação de invisibilidade, assim, que tipo assim, é um bagulho que dilacera mesmo, assim. Quando tu vê que ninguém te enxerga, tá ligado? E no final você recebe pouco, enfim, é um trabalho muito ruim. É uma sensação meio de spam, não é? Um spam humano. Exato, eu virei um incômodo, eu virei algo a ser evitado. E ao mesmo tempo tô sendo cobrado por um fiscal e tal. Então era um bagulho bem incômodo, assim. Aí trabalhar na praia... Foi louco, assim. O que você fazia? Trabalhava em barraca de praia mesmo. Alugava cadeira, guarda-sol e vendia bebida. Era um lugar que me interessava em alguns lugares, assim, porque vinha muita gente de vários lugares do Brasil, vários favelados, assim. Eu tinha vários momentos de identificação com as pessoas, mas eu tinha muito estranhamento, muito embate, muito... Do nada estourava um linchamento também, você via alguém ser linchado na sua frente. Então, trabalhar na praia é muito doido, assim. Linchamento do que você está falando? Linchamento, assim, de alguém que está sendo acusado de roubo, e aí vai apanhar... Aí vira aquela montanha-russa. Exatamente. Né? Então, era um lugar que eu estava muito exposto a coisas boas e coisas ruins. Sim. Foi uma experiência, assim, que para mim, enquanto artista, foi importante. Sim, sim. Você falou de tantos corres aí. Houve algum momento que o crime foi tentador para você? Nunca tive essa tentação, assim. Acho que eu tenho muita... Eu fui uma criança já... Minha família, assim, toda foi muito... Nunca tive arma de brinquedo em casa, tá ligado? E isso eu sinto que é a postura de várias famílias negras e várias famílias de favela. Tipo assim, meu irmão... As pessoas estão querendo enfiar uma arma na tua mão. Sim. Seja para ser bandido, seja para ser polícia, seja para ser militar. E aí já não tem essa brincadeirinha de arma, de não sei o quê, já é outra coisa. Aí brincava de arma fazendo bob-teco, né, com cano, né, e bola de plástico. E era uma tensão, porque ninguém podia ser visto brincando com aquilo. Bob-teco. Então eu tive uma formação de repulsa mesmo, a questão da arma, assim. E quase que uma vacina. E também uma coisa assim fui criado pela minha mãe sozinha, né? E tipo assim, pô, minha mãe é muito batalhadora, tá ligado? Desde sempre. E eu acho que vislumbrar o tamanho do desgosto que eu poderia dar para minha mãe já me jogava assim num outro, tipo assim, afastava completamente essa possibilidade, tá ligado? Então, nunca tive isso. Eu sinto que teve sempre um esforço muito grande da família, assim, não ande igual bandido, não fale igual bandido, seja lá o que isso queira dizer, né? Mas é isso, a tua família, ela quer te proteger. Então ela sabe o que é a imagem do bandido, é essa aqui. Então você vai sair dessa imagem, vai o máximo possível para longe dessa imagem, porque mesmo você não sendo, você pode morrer por estar ali representando esse papel. Eu tentei vender maconha quando eu era jovem, assim, na rua. Tipo assim, no carnaval ou numa festa e tal. Mas eu era péssimo vendedor porque eu fumava tudo. Tipo assim, eu não ia ter futuro. Não deu certo o business. Ai, minha estabilidade emocional depende muito de uma praia. Você teve algum problema com a escola de
de virar um pesadelo aquilo para você ou não? Cara, a escola para mim era um lugar de sociabilidade interessante. Eu curtia meus amigos assim da escola. Ao mesmo tempo, era um lugar que me aprisionava muito, por isso que eu saí da escola, né? E em algum momento eu falei para minha mãe, eu preciso sair da escola para estudar. Mas a minha mãe, ela falava uma coisa que era engraçada, que ela falava assim, você acha que você é mais inteligente que seus professores? E tipo assim, eu nem era assim, eu estava no desenvolvimento, assim, mas hoje em dia eu vejo o quanto eu tinha professores bastante limitados, assim, por várias questões. Uma porque vários estavam ali, foram jogados na profissão, né? Não sonhavam em ser professores de geografia nem de ciências, sonhavam em ser outras coisas, e o que a vida levou para eles é aquela profissão. Então eu sinto que eu trabalhei com muita gente, estudei com muita gente frustrada, e eu sinto que muitas dessas frustrações foram descontadas na gente, assim, enquanto alunos. E é bom dizer que são pessoas que foram muito desvalorizadas. Desvalorizadas. Continuam sendo. Continuam sendo, exatamente. Hoje em dia eu acho que a gente consegue ter um número maior de professores que gostam de lecionar. Eu acho que hoje, com a lei de cotas e com o maior acesso de uma população pobre na universidade, a gente consegue ter uma série de professores que gostam de estar na sala de aula, que gostam de dar aula, que é uma coisa diferente. Eu via quando eu era criança, os professores estavam meio tipo assim, meu irmão, vim aqui dar aula para esses favelados aqui, entendeu? Existia uma distância assim, muito grande, não vejo a hora de acabar e tal. E eu tinha esses embates, assim, eu não me interessava pela escola mesmo. Eu tive 2 grandes ensinamentos na escola, curiosamente foram com o mesmo professor, que era um professor de geografia. Um deles foi num dia assim, de muita bagunça na turma, e ele falou assim, cara, eu tô com a minha vida ganha aqui, que era o papo do professor, tô com a minha vida ganha aqui, se eu vim eu recebo, se eu não vim eu não recebo, mas eu queria falar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo essas escolas aqui do lado? Escola Parque, Santo Agostinho, não sei o quê? Essa galera tá estudando para aprender a ser patrão de vocês. E vocês aqui foram jogados nessa escola para aprender a ser empregado deles. E eu já entendia que aquela galera era filha dos patrões dos meus pais. Então eu entendi, cara, é isso, eu tô crescendo para ser empregado dos filhos dos patrões dos meus pais. E isso me deixou com muito medo. Acho que o maior medo da minha vida era isso, assim, viver a minha vida inteira servindo, sendo subvalorizado, sendo explorado mesmo. E essa aula, assim, é algo que nunca saiu. E a outra coisa que eu aprendi muito importante na escola, não é nem ensinamento, assim, é até simbólico falar isso hoje, né, que a gente teve a partida da Rita Lee, porque foi um dia que a gente foi no auditório, não, na sala de vídeo que tinha da escola, e a gente assistiu Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Cara, aquilo me marcou muito, assim, o cinema completamente diferente, mudo, e eu era a criança mais fascinada de todas, assim, eu sentei lá na frente, fiquei assim, eu adorei aquele filme, eu vi ele várias vezes, eu pedi pra minha mãe comprar o DVD, enfim, foi algo muito marcante, e na época eu nem entendia muito por quê. E nesse mesmo dia eu roubei o vinil dos Mutantes, da escola. Da escola? Tinha uma série de vinil lá, eu peguei botei na mochila, e era bem os Mutantes no País dos Bauretes. Ali eu encontrei 2 referências grandes na minha adolescência, assim, Chaplin e Mutantes. Foram 2 coisas que eu consumi bastante a partir dali. Como é estranho ser humano nessas horas de partida. É o fim da picada. Depois da estrada começa uma grande avenida. Tem uma expressão que eu ouvi muito a vida toda, porque eu sou um rapaz já com alguma idade. Uma delas é o milagre brasileiro. Você, para mim, é o milagre brasileiro. Porque você, cara, a gente está conversando aqui, você articulou, você produziu livros. Qual é o segredo desse milagre que aconteceu com você? Eu acho que eu tive uma base familiar forte, assim, e que incentivou meu sonho, assim, mesmo sem possibilidade de material, de financiar o sonho, eu recebi muito capital simbólico, né? Eu fui uma criança que acreditou mesmo que podia fazer qualquer coisa. Eu acho que isso muda muito, assim. E fui muito estimulado, né? Eu acho que a minha família, eu digo minha mãe, na verdade, meus irmãos. Quem é essa mulher? A minha mãe é Dona Neide, né?
é uma pessoa que começou a trabalhar muito cedo, com 9 anos de idade, e que criou os filhos sozinha e tudo, mas que gosta muito de dançar, que gosta muito de música, que se interessa por arte, que sempre quis que a gente lesse, assim. A minha paixão pelos livros, ela é consolidada numa Bienal do Livro, que minha mãe, a cada 2 anos, fazia questão de levar a todos nós, assim, e que era um momento muito marcante para mim, né? Minha mãe, que morava em Bangu, trabalhava em Copacabana, passava a maior parte do tempo no trabalho, no trânsito. Segunda-feira, que era a folga dela, ela passava quase toda dormindo. Então, a minha primeira infância, assim, até eu mudar para o Vidigal, eu via muito pouco a minha mãe, apesar de morar na mesma rua que ela. Não morava na mesma casa, morava na casa em frente, que era a casa da minha avó paterna. Então eu via muito pouco minha mãe. Então esses momentos da Bienal do Livro eram fundamentais, assim, na minha vida, porque era um momento que eu estava reunido, né? Meus irmãos, minha mãe, a minha família. E então eu era uma pessoa que sempre incentivou, mesmo ela não sendo leitora, ela sempre quis que os filhos consumissem literatura, consumissem cinema. Ela levava a gente no cinema toda vez que ela podia. E além disso, a minha mãe, ela sempre conversou muito com a gente. Tanto que a gente apanhou muito pouco, assim, esse tipo de corretivo pela violência física. Era algo bem raro, assim, na minha família. A minha mãe era muito da conversa. E ela conversava com a gente como conversa com um adulto, assim. A gente tem conversas longas mesmo. A gente elabora, a gente discorda, a gente troca pontos de vista. E eu acho que essa influência da minha mãe, e a minha mãe, ela ficava muitas vezes nessa posição, assim. Tô olhando meus 3 filhos discutindo aqui e tô orgulhosa disso, assim, porque são seres pensantes, são pessoas que estão ali. Ela ficava muito orgulhosa de quando a gente conseguia rebater ela com um argumento que era irrefutável. Ela, mais do que ficar frustrada com o embate, ela ficava assim, nossa, esse moleque achou uma resposta. Eu acho que a minha mãe foi muito reprimida, porque ela teve que começar a trabalhar muito cedo, e aí ela trabalhava de doméstica, então ela morava nas casas que ela trabalhava. Eu acho que toda a repressão e silenciamento que ela viveu, ela quis que a gente fosse o oposto disso, assim. Acho que minha mãe passou por muita coisa que ela tentou e conseguiu proteger a gente, blindar a gente nesse sentido, e eu acho que boa parte do meu desenvolvimento crítico vem daí, assim. Do menestrel, a viola e o bajo de ouro, minha paixão, meu pavilhão, saudade do manto, é verde rosa. Ô Giovanni, o que você veio fazer na Terra? O que eu vim fazer na Terra? Eu não sei. Isso é a grande questão, assim, que eu acho, assim. Eu acho que nesse sentido, eu me aproximo muito do pensamento do Ailton Krenak, assim. Eu realmente não consigo ver utilidade na vida. Então, eu acho que a gente está de passagem, assim, igual vários outros bichos. Só que a gente tem ferramentas diferentes de marcar esse lugar, de marcar o nosso tempo dentro da nossa própria espécie. Então, eu acho que o que eu vim fazer na Terra foi aprender e ensinar, assim, olhar e devolver. Eu acho que eu sou muito, de alguma forma, uma espécie de cavalo, assim, né? Como se fala na Umbanda, para as histórias, né? Eu incorporo as histórias, eu incorporo os personagens e eu levo elas para o público, assim. Giovanni Martins, o que é a vida? Eu acho que a vida é o caos, né? A gente se alimenta do caos, né? Se a gente for pensar, a matéria... toda a matéria que a gente consome, seja ela nossos alimentos ou qualquer coisa, ela é a partir da luz do sol, né? A comida cresce e aí a planta que vai gerar o alimento, ela cresce a partir da luz do sol. O animal se alimenta e é alimentado a partir do que a luz do sol nos dá. E o sol é essa massa que dentro é o caos absoluto, né? Então eu sinto que a vida se alimenta do caos. E eu acho que o que nos liga em tudo é o caos, assim. E eu relaciono isso muito com o sol, né? O sol é a nossa grande fonte de vida, né? Tudo que a gente consome vem do sol. Se não tiver sol, não tem planeta Terra, não tem ser humano, não tem gato, não tem leão, não tem nada. Porque não vai ter comida, porque não vai ter energia. E essa energia vem do caos, né? Então eu diria que a vida é o caos, é essa coisa doida, caótica e misteriosa. Você quer mandar um salve
para a Via Ápia aí, alguém específico? Vou mandar um salve aí para todo mundo da Rocinha que puder estar assistindo, todas as favelas do Brasil e todo mundo que se interessa por essas histórias. É muito massa poder trazer esses personagens e essas encruzilhadas para a literatura e para a televisão e para todos os lugares. Assim. Sol na cabeça, pessoal. Via Ápia e vem coisa por aí. Obrigado pela visita. Valeu, que agradeço. Tamo junto.